Olá, meu nome é Mariana Gonçalves Teodoro, eu sou aluna da pós-graduação em Avaliação Psicológica e Psicodiagnóstico e esse é o meu pitch de conclusão do curso. Eu escolhi o tema do módulo 3 sobre avaliação psicológica compulsória para concursos públicos. Então, como a gente sabe, a avaliação psicológica muitas vezes ela é obrigatória, né, para retirada de porte de arma de fogo, trânsito, processos seletivos e concursos. Diferentemente de, por exemplo, do porte de arma de fogo, onde não há um limite de pessoas a serem aprovadas ou não, no contexto dos concursos públicos, a avaliação ela tem alguns desafios específicos, né, já que ela conta com, a função dela é avaliar o perfil dos candidatos de modo a encontrar aquele que melhor se enquadra ao perfil da vaga. Então, existe um limite, não dá para você aprovar todo mundo, né? Tem que ser quem realmente se enquadra. Então, a avaliação, ela vai ver a inteligência, o raciocínio, a personalidade, a atenção, o controle de emoções, tomada de decisões, autoconhecimento, entre outras características de cada candidato. Então, é comum que a avaliação seja dividida em 3 etapas: a entrevista individual, a aplicação de testes psicológicos e a dinâmica de grupo. Então, o objetivo do meu trabalho é falar especificamente sobre o momento da entrevista ao candidato durante esse processo da avaliação. Então, na hora da entrevista, o avaliador ele vai conduzir o processo de uma forma que ele tem algumas perguntas sendo respondidas, né? Então, o candidato ele se conhece, ele conhece as suas limitações e pontos fortes, ele sabe falar de si com segurança, ele se sente apto à função exigida, ele conhece as funções do cargo, que isso também é uma coisa que muitas vezes durante as avaliações você percebe que o candidato não sabe de fato o que aquele cargo faz, ele quer, mas ele não sabe. Então, um dos principais desafios nessa hora é saber identificar o medo, a tensão e a ansiedade do participante. Porque aquele momento é um momento muito peculiar, é um momento muito específico da vida daquela pessoa. Às vezes é o que separa ela do desemprego, de uma necessidade financeira, para ter um emprego, para ter uma estabilidade, para ter um salário melhor, para ter um upgrade na carreira. Então, é um momento que não condiz com a realidade do dia a dia de trabalho daquela pessoa. Logo, a forma como ela vai se portar, o medo e a tensão que ela vai apresentar, não vão corresponder com o que aquele cargo vai exigir dela no dia a dia. Então, o grande desafio para o avaliador é conseguir separar o que é uma pessoa que é tensa o tempo todo, que lida com tudo de uma forma muito intensa, de uma pessoa que está tensa apenas pelo contexto da entrevista. Ela está nervosa, porque ela está ali sendo avaliada, né? Então, a pessoa é uma pessoa ansiosa, ela é ansiosa o tempo todo, ela funciona de uma forma ansiosa, ou ela apenas está ansiosa naquele momento? Como conseguir separar isso? Como conseguir olhar para esse candidato de uma forma em que vamos dizer, esses defeitos que vão aparecer sobre ela durante a entrevista não corrompam o que de fato de bom ela tem para oferecer, né? O que o avaliador pode fazer é criar um ambiente acolhedor. E quando a gente fala em acolhedor, não é acolhedor só fisicamente, você não precisa ter uma sala toda ricamente decorada, com divãs e etc. Você, enquanto avaliador, enquanto pessoa, pode ocupar aquele espaço, pode receber aquela pessoa de uma forma acolhedora, pode fazer com que ela se sinta à vontade apenas pela sua postura, né? Uma postura tranquila, relaxada, não desleixada, mas relaxada, calma, tendo empatia, tendo paciência, permitindo que a pessoa se corrija, que ela tome uma água, que ela respire fundo, que ela vá ao banheiro. É lógico que a gente não vai ter o dia todo, né, para conversar com uma pessoa, tem um limite de tempo, que isso também é uma coisa, né, que vai ser avaliada, mas dentro da medida do possível, a gente tem que permitir que essa pessoa recupere o seu eixo ali, se concentre, se acalme um pouco, para a gente conhecer de fato o melhor dela. E não só, tá muito nervosa, tchau, não vai passar. Não é assim, às vezes a gente está perdendo ótimos candidatos fazendo isso. Então a gente tem que ir com calma, tem que ter paciência. Então, saber separar o nervosismo do candidato nesse momento específico, das suas habilidades e características na execução das tarefas do cargo, são essenciais para você não perder um bom profissional. Então, não se deixar contaminar também por preconceitos, né? Por preconceitos de cor, raça, etnia, originalidade, expressão, enfim, a forma como a pessoa fala, o sotaque, a orientação sexual, a identidade de gênero, se a pessoa possui alguma deficiência, se ela possui algum diagnóstico, não necessariamente uma pessoa diagnosticada com um transtorno obsessivo compulsivo, não vai dar um candidato legal para aquele cargo, né? Isso é uma concepção nossa. A gente tem que saber separar,
porque muitas vezes o psicólogo fica preso também nessa coisa meio capacitista do CID, né? A gente não se deixar prender tanto por esses preconceitos do que uma pessoa consegue ou não fazer, desde que ela fale o que ela consegue fazer, desde que ela te mostre. Os testes vão mostrar, a dinâmica de grupo vai mostrar, e é na hora da entrevista que você vai ter certeza sobre isso, né? Então, permita que ela te mostre, sem você já ter formado preconceitos sobre o que é bom, o que não é, o que se encaixa, o que não se encaixa. Permita se surpreender. E para isso você vai ter que ter paciência. Você vai ter que ser acolhedor, você vai ter que ser empático, você vai ter que ter calma. Não dá para escolher alguém assim por entrevista correndo, certo? Então, o desafio que eu enxergo nesse momento da entrevista é justamente saber separar o nervosismo comum, né, a ansiedade esperada desse momento, que pode atrapalhar o candidato, de algo que realmente atrapalha ele no desempenho das suas funções. E a solução que eu enxergo para isso é uma coisa muito subjetiva, que é a postura do avaliador. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão que eu levantei e muito obrigada.